Pai, enche muito, Pai, enche ele de autoridade, sabedoria e unção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, esvazia também de nós mesmos, Pai, para que possamos receber a Tua palavra e sairmos cheios, Pai, da casa do Senhor, de entendimento e conhecimento, para que não venhamos a perecer. Assim pedimos, cremos e agradecemos, em nome de Jesus. As palmas que louvam o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz, Senhor Jesus, amém. Louvado seja o santo nome de Jesus, amém. Você, o nosso irmão Daniel está ali nos visitando, que Deus abençoe. Nossa irmã Nolissa também, nosso irmãozinho Jonas e a nossa irmã Andréia, né? São os filhos deles. Está ali também a nossa irmã Ulenis, né? Isso, Ulenis, que Deus abençoe. Nosso irmão José e a nossa irmã Osmeli também, que Deus abençoe, né? Os irmãos estão nos visitando, que Deus possa, aleluia, falar com os irmãos tremendamente, amém? Aleluia, Jesus. Você, aleluia, que tem a tua Bíblia nessa noite, aleluia, abra lá no livro de Lucas, aleluia, Jesus, Lucas 19, aleluia, para nós meditarmos diante do Senhor nessa noite, amém? Aleluia, cumprimentar os irmãos que estão e vão nos assistir, que Deus possa falar com cada um, aleluia, Jesus, né? Vamos estar orando também, irmão. Nosso irmão Lucas está lá no hospital, lá com o nenê dele também, a nossa irmã Aline. Vamos estar orando, aleluia, Jesus, porque o inimigo das nossas almas, como eu disse para as irmãs, tem que fechar as brechas, irmão. Você fecha as brechas, porque o inimigo, ele não tem brincado, ele fica só esperando uma brecha para poder atacar. E os irmãos lembram que eu falei que a primeira coisa que Satanás, Deus tinha, aleluia, proibido Satanás de tocar. A Bíblia diz assim, no livro de Ezequiel, que os dentes dos filhos não embotariam por causa do pecado dos pais. Lá em Jeremias também. Mas chegou um tempo, irmão, por causa da promiscuidade, por causa do desdenho, por causa da falta de compromisso, Deus permitiu e tem permitido, aleluia, tem deixado tocar muitas das vezes por falta de compromisso, para ver se os pais acordam, porque é o único lugar. Toca no emprego, não adianta. Toca no carro, não adianta. Toca na casa, não adianta. Não adianta. É o único lugar que faz o homem e a mulher verdadeiramente se dobrarem. Porque se você for agora lá em Curitiba, no Pequeno Príncipe, tem mais de 200, 300 UTIs, tem pais desviados lá de joelho, chorando, pedindo a misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus, para que Deus venha intervir. E muitas das vezes o Senhor tem que permitir certas situações para que se haja, aleluia, convencimento da necessidade de deixar o Espírito Santo trabalhar e o Senhor fazer a obra da forma e do jeito que Ele quer fazer, amém? Aleluia. Quem achou o livro de Lucas 19, diga amém. Amém. E diz assim a palavra do Senhor: Zaqueu, o publicano, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou-se àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicando. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, estamos diante do Senhor mais uma noite, clamando a graça, o poder, a tua misericórdia. Fala conosco, Pai, nos dá direção no teu Espírito, nos ensina e nos capacita, assim eu te peço, em nome de Jesus. Bate uma salva de palmas e toma teu assento, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a história de Zaqueu, quando nós olhamos, aleluia, para as caminhadas de Jesus, a palavra de Deus nos diz que Jesus vinha a caminho de Jericó. A Bíblia diz que Jesus vinha entrando em Jericó e ia passando.
E muitas das vezes, aleluia, Jesus, eu e você, como cristão, como ditos crentes, nós olhamos e não reparamos quando Jesus tem passado na nossa porta, quando Jesus tem passado, aleluia, Jesus, pela nossa casa, quando Jesus tem passado pela nossa vida, quando Jesus tem falado conosco. Muitas das vezes nós não nos atentamos, aleluia, Jesus, porque há uma necessidade, aleluia, Jesus, muitas das vezes, de o Senhor, aleluia, tocar em nós, do Senhor fazer que mova as águas sobre a minha e a tua vida, sobre a minha e a tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu era um homem publicano, era um homem denominado na Bíblia como cobrador de impostos, um homem ladrão, um homem que explorava o povo. Mas quando nós olhamos para esta palavra, quando o Senhor fala comigo e com você, Ele diz que não importa da onde eu e você viemos, não importa quem eu e você fomos, não importa, aleluia, a forma que o mundo nos trata. O importante é que eu e você tenhamos um coração direcionado, voltado em conhecer Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era um homem rico, aleluia, ele era um dos principais dos cobradores de impostos. A Bíblia diz também, aleluia, Jesus, que ele, por ser publicano, por ser um homem, aleluia, Jesus, que os irmãos sabem que as pessoas muitas das vezes, porque elas acham que elas são ricas, porque elas têm patrimônio, têm dinheiro, elas não precisam, irmão Daniel, do Senhor, elas não precisam das benevolências de Deus, elas não precisam da misericórdia de Deus, elas acham que elas podem fazer na força do seu próprio braço. Mas não é isso que esta palavra nos mostra, que independente de Zaqueu ser um dos principais, de Zaqueu ser, aleluia, um homem rico, independente disso, chega um tempo na tua e na minha vida, chega um tempo na vida desse irmão que vai nos assistir, que o coração dele, que a alma dele está vazia, que ele está sem direção, que ele está, aleluia, Jesus, precisando do toque do Espírito Santo. Não importa se você tem casa, se você tem carro, se você tem trabalho, se você tem filho, mas existe, aleluia, muitas das vezes aquele vazio, e nós como servos e servas de Deus, nós sabemos que este vazio só pode ser preenchido, aleluia, pelo Espírito Santo. Imagine Zaqueu, que era um homem, aleluia, que ele não conhecia Jesus. Zaqueu, ele queria ver, irmã Fabíola, quem era Jesus. E quando eu e você queremos ver quem é Jesus, quando eu e você queremos saber quem é Jesus, nós temos que ir atrás dele. Jesus não entrou na casa de Zaqueu enquanto Zaqueu não fez um sacrifício. Credo, pastor, qual que foi o sacrifício? Subir na figueira. Você sabe que figueira, ela tem espinho em volta dela inteira. Já tentou subir numa figueira? Eu já tentei subir. Figueira, ela tem espinho por tudo, ela machuca, ela vai te furar as mãos, vai te furar os pés, vai te furar as coxas, joelhos, porque é difícil. Então teve que haver da parte de Zaqueu um sacrifício, aleluia, Jesus, para ver quem era Jesus. Isso quer dizer o quê? Que para mim e para você conhecermos Jesus, nós temos que nos esforçarmos diante do Senhor, diante da casa de Deus, diante da palavra. Nós temos que nos esforçar em buscar o Senhor em jejum, em oração. Nós temos que nos esforçar, aleluia, Jesus, para que o Senhor venha olhar para mim e para você. Porque enquanto, aleluia, Jesus, você vê esta palavra, enquanto Zaqueu não quis conhecer, a palavra diz assim, ó, o versículo 3, e procurando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Quando nós olhamos por causa da multidão, nós pensamos que é só o povo, era a gente que estava andando atrás de Jesus, e às vezes na minha e na tua vida não é isso. Às vezes na minha e na tua vida, na vida desse irmão que está nos vendo, às vezes a multidão é os compromissos que nós deixamos, aleluia, Jesus, com o Senhor e corremos atrás, aleluia, das coisas do mundo. Às vezes a multidão é aquele povo que diz para você que não adianta servir Jesus. Às vezes a multidão é os teus problemas, as tuas dificuldades, muitas das vezes as fome, muitas das vezes a perseguição, muitas das vezes as calúnias, muitas das vezes a multidão é tudo isso. E no caso do Zaqueu, tinha muita gente cercando a Zaqueu, tinha muita gente que andava com Jesus, mas nós sabemos que nem todo mundo que andava com Jesus queria se converter. Nem todo mundo que andava nesta multidão, eles queriam, aleluia, verdadeiramente servir a Jesus. Nós sabemos que muita gente que andava, como Jesus disse, aleluia, depois do milagre do pão e dos peixes, Jesus disse, vocês pensam que eu não sei, porque vocês só andam atrás de mim por causa da comida? Porque ninguém, aleluia, consegue enganar ao Senhor.
A Bíblia diz assim: a que usa de engano não permanece na minha casa. Por quê, irmão? Porque muitas das vezes as lutas, as provações, o Senhor nos permite para que eu e você viemos nos firmar diante do Senhor, para que nós viemos afirmar a nossa casa na rocha. E quando você está num processo de firmar a tua casa na rocha, você não para olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Quando você está afirmando a tua casa na rocha, a Bíblia faz se cumprir na minha e na tua vida o Salmo 91, que diz que 1000 vão cair, 10.000 aqui, mas você não vai ser atingido. Mas para isso, eu e você precisamos ter um foco no céu. Zaqueu tinha um foco em conhecer ao Senhor. Ele deveria ter ouvido falar: ó, Jesus vem aí. Quantos que nós já pregamos e falamos: ó, Jesus está vindo aí. Daqui a pouco Jesus vai surgir nos céus. Daqui a pouco Jesus vem buscar o povo dele. Para quantos que nós já pregamos e não ouviram e não querem ouvir? Diz que não adianta servir ao Senhor porque é sacrifício, porque é difícil. Claro que é, porque a Bíblia diz para mim e para você, irmão Daniel, que o reino do céu é tomado à força. E nessa força você vai ser humilhado, nessa força você vai ser perseguido, nessa força você vai passar luta, vai passar necessidade, porque tudo isso faz parte do lapidar de um cristão verdadeiro. Tudo isso faz parte do trabalhar do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher. O Senhor, Ele nunca vai te dar nada fácil. Aquele crente que vem para a igreja e diz: ai, eu vou para a igreja, mas se o Senhor não me abençoar, em 3 meses eu saio. Já chegou na igreja desviado, já chegou desviado na igreja, porque o Senhor já olhou e sondou. A Bíblia diz que o Senhor sonda o nosso coração e esquadrinha nossos rins, nossos pensamentos. O Senhor sabe quem sou eu e você. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nunca se confundiu quanto a mim e a você. O Senhor sabia que neste dia, aleluia, Jesus, no dia, aleluia, 21, que o Senhor sabia de julho, que você estaria e eu estaria aqui. Está tudo programado diante de Deus. Não, o Senhor nunca perdeu o controle de nada, independente da luta, das provações, das dificuldades. Mas uma coisa que eu e você precisamos lembrar, que a salvação é individual. Nós não vamos poder entrar com ninguém debaixo do braço. Se você perceber nesta palavra aqui, meu querido, você não viu a mulher de Zaqueu subindo na figueira com ele. Você não viu a Zaqueu dizendo: mulher, sobe comigo nessa figueira aqui que Jesus vai passar. Você não viu. E o Senhor continua nos mostrando dia após dia que nós precisamos, como disse, a única coisa que vale a pena verdadeiramente nós lutarmos neste mundo é pela salvação, é pela presença do Espírito Santo. Porque lutas e provações e dificuldades nós vamos ter, porque o Senhor precisa olhar para mim e para você e ver servos verdadeiros, homens e mulheres que queiram verdadeiramente servir Ele, independente das figueiras, independente do povo, aleluia, da multidão, independente da dificuldade, da luta. O Senhor quer olhar para mim e ver um coração verdadeiro, um coração contrito, reto, dizendo: não importa a minha fome, não importa a perturbação, a luta, eu vou com o Senhor até o final. Amanda e canto, lavachai. É isso que o Senhor espera de um homem e de uma mulher de verdade, que quer servir Ele. E nós olhamos para Zaqueu, o número 4, o versículo 4 diz assim: e correndo diante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Ele teve que correr, ele se adiantou diante do Senhor. Eu vou na igreja hoje porque Deus vai falar comigo. Eu quero que o Senhor me sacuda, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor mexa lá no íntimo, no oculto, no escondido. E muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja e dizem: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. E quando o Senhor fala, aleluia, Jesus, quando o Senhor desce o chicote, sai murmurando, porque ele não quer ouvir verdadeiramente o que o Senhor quer falar com ele. O Senhor diz: viu, você está apostasado. Cadê o ministério que eu te dei? O que você está fazendo com o ministério que eu te dei? O que você tem feito com o ministério que eu te dei? E para mim e para você é difícil, porque nós não somos como Zaqueu. Zaqueu ainda não conhecia o Senhor, e eu e você conhecemos ao Senhor, minha irmã Yasmin. Nós conhecemos o ministério que Deus tem sobre a nossa vida, porque Ele já falou contigo, Ele já falou comigo, Ele já falou com as irmãs, Ele já disse, aleluia, Jesus, o que Ele tem preparado para nós neste tempo que está findando. Embora muitos crentes não acreditem, nós estamos por aqui para o acordo de Abraão ser assinado.
Nós estamos por aqui, aleluia, Jesus, para nós entrarmos, aleluia, no processo final. Mas muitos não ligam. Mas Zaqueu se adiantou, aleluia, correu na frente. Ele disse: o Senhor vai passar por lá, e eu vou estar lá, vou subir naquela figueira, vou fazer meu sacrifício, mas eu quero ver. E a Bíblia diz que quando, aleluia, Jesus, o 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, aleluia, Jesus, olhando para cima. Por que Jesus? Porque Jesus olhou, Jesus já sabia que Zaqueu ia subir. Jesus já sabia que você ia estar aqui. Jesus já sabia que Zaqueu ia estar naquela figueira. Jesus olhou, creio eu, com meus olhos da fé. Aleluia, Jesus. Que o Senhor, irmãos, me livre, que o Senhor chegou e olhou para cima e diz assim: Zaqueu, desce daí, desce daí. Muitas das vezes o Senhor diz: desce daí, vem para cá que eu quero falar contigo. Saia dessa tristeza, dessa angústia. Busca-me com o Espírito, busca-me na palavra. Para de reclamar, para de murmurar as lutas, as batalhas. O Senhor disse, o que diz 2 Crônicas? O que diz lá? Diz: nesta peleja não tereis que pelejar, basta ficar de pé e vereis o grande livramento da parte do Senhor. Mas muitas das vezes esse ficar de pé, de joelho, chorando, é gemendo na presença de Deus. Muitas das vezes não é nem conseguindo abrir a boca, porque não sai nada. É como Ana quando estava lá, aleluia, Jesus, clamando para ter Samuel. Muitas das vezes é só gemidos. E o Senhor nos ouve quando eu e você, aleluia, derramamos o nosso coração diante de Deus. Quando eu e você nos colocamos na presença de Deus, Ele olha e diz: eu preciso ajudar a minha serva, eu preciso ajudar o meu servo, eu preciso levantar ele. Porque embora você pense que você não é ninguém, mas Zaqueu também era ladrão, mas todos nós tivemos um passado, todos nós tivemos dificuldade. Mas você sabe que existem pessoas dependendo do teu ministério. Tem pessoas dependendo de uma palavra que sai da tua boca. Tem pessoas dependendo da unção que Deus derramou sobre a tua vida. Aleluia, muitas das vezes para você dar um abraço e uma pessoa ser curada. Tem pessoas esperando, aleluia, muitas das vezes como um passarinho fica no ninho com a boca aberta, esperando a mãe vir alimentar. Tem pessoas esperando, aleluia, Jesus, você se aperfeiçoar nesta palavra, para que o Espírito Santo possa colocar, como disse a Bíblia, palavra na tua boca. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu, aleluia, Jesus, é nos dias, a Bíblia diz assim, mas pastor, eu estou tão fraco, está tão difícil. Mas a Bíblia também, isso não serve de desculpa, querido, porque a Bíblia diz que no dia que você está fraco, é aí que você está forte, querido. Porque o Senhor não usa gente que se acha forte, o Senhor usa aquele que se humilha, porque a Bíblia disse: os humilhados serão abatidos, e os abatidos serão, os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão abatidos, disse a palavra do Senhor. Eu e você precisamos entender que o Senhor, Ele fica nos esperando para ver eu e você a nossa reação diante do Senhor, para ver se o nosso coração verdadeiramente está voltado para o Espírito Santo. Por isso que as lutas, as provações que você tem passado, as dificuldades, só existe duas maneiras, querido, para eu e você estarmos passando luta diante do Senhor. Uma, o Senhor está aperfeiçoando o nosso caráter cristão. A outra, ou você está em rebeldia. Só existem esses dois motivos, não existe outra forma. O Senhor tem que trabalhar na minha vida, tem que trabalhar na sua vida, para que você venha, aleluia, ser usado da forma que o Senhor quer. Quantos que acharam que podiam ser usados do seu jeito e hoje já estão até na sepultura? Quantos achavam, aleluia, que eles eram maior que Deus e hoje já foram abatidos? Até Salomão, que começou bem, até Salomão que pediu para Deus sabedoria, no final da carreira se corrompeu, levantou templos pagões. No final da carreira se envolveu com mulheres de outras nações, nas quais o Senhor tinha não dito para ele não fazer. Porque quando nós estamos na direção do Espírito Santo, se você subir na figueira, o Senhor vai te ajudar. Se você estiver na alta tempestade e entrar no mar, o Senhor vai fazer como fez com Pedro. Ele disse: Senhor, se for o Senhor, deixa eu ir contigo. Ele diz: venha, Pedro. Mas eu e você, muitas das vezes, como Pedro, temos medo. Muitas das vezes nós temos, aleluia, Jesus, dúvida. E a Bíblia diz que o Senhor não opera na dúvida. O Senhor não opera naquele que tem dúvida, naquele que tem medo.
porque senão você está achando, aleluia Jesus, que os teus problemas, as tuas dificuldades são maiores do que o teu Deus. E não existe, a Bíblia diz que não há nada impossível que Deus não possa fazer. Mas não são todos, como disse a palavra, não são todos que estão prontos para receber esta palavra. Não são todos que estão prontos para viver e andar dentro desta palavra. Porque esta palavra ela requer muito de mim e de você. E você já vai entender porque Zaqueu, aleluia, quando Jesus disse: desce Zaqueu, depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia Jesus, quantas das vezes o Senhor Espírito Santo, porque Jesus deixou o Espírito Santo, como disse em João, ele disse: eu vou ao Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o qual estará convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Ele disse. Então, quantas das vezes o Espírito Santo pediu para entrar na tua casa? Quantas das vezes o Espírito Santo pediu, aleluia Jesus, para sentar contigo? Quantas das vezes o Espírito Santo pediu, aleluia Jesus, para que você desse ouvidos para que ele tem falado? Mas muitas das vezes, aleluia Jesus, as lutas, as provações, as contendas, você toma cuidado, querido. Você toma cuidado, porque Moisés perdeu de entrar na terra prometida por causa que perdeu, aleluia, a paciência com os outros. Por causa das outras pessoas, Moisés perdeu a bênção. Você toma cuidado, não vai perder tua bênção por causa de ninguém, querido. Não vai perder, aleluia Jesus, de entrar na terra prometida, de herdar as promessas por causa dos outros. Porque a salvação é individual. Cada um tem que lutar pela sua. Credo, pastor, credo nada, querido. Vamos ler Bíblia. A Bíblia diz que vai estar dois no campo, um vai, outro vai ficar. Vai estar dois numa cama, um vai, outro vai ficar. Tem que se ter muito cuidado, tem que se ater, irmão, diante da palavra de Deus. Porque quando nós estamos em busca do Senhor, o inimigo das nossas almas, ele não vai se alegrar. Ele não vai ficar contente, porque ele vai olhar para mim e para você, e ele vai falar: olha, me abandonou. Porque nós outra hora, não sei todos os irmãos se nasceram em berço cristão, mas outra hora nós estávamos lá no mundo servindo e fazendo a vontade dele, bebendo em bailão, em festa. E quando você vira as costas para ele e diz: eu vou servir ao meu Senhor, ele fica furioso e você se torna inimigo dele para o resto, aleluia, da tua vida nesta terra. E se você não vigiar, ele fica de redor buscando quem possa tragar. Por isso tantas pessoas desviadas dos caminhos do Senhor, tantas pessoas caídas, tantas pessoas abatidas. E quando nós olhamos para Zaqueu, esse instinto dele de buscar ao Senhor é porque tinha este vazio dentro dele. E a Bíblia diz assim, ó, aleluia Jesus: e apressando-se desceu e recebeu alegremente. E a Bíblia diz: e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrará para ser hóspede de um pecador. Zaqueu se alegrou quando o Senhor falou: Zaqueu, desce daí que me convém na tua casa. Mas você percebeu que as pessoas, aleluia Jesus, que estavam, aleluia, andando com Jesus, pessoas que caminhavam com Jesus, não se alegraram de dizer: oh, mais um saiu da vida promíscua, saiu da roubalheira e veio para... Não, ele disse: olha lá, Jesus vai lá entrar, vai ser hóspede de um pecador. Assim é quando você prega para uma prostituta, assim é quando você prega para um bruxo, para um feiticeiro, para um homossexual. Olha lá, o pastor está conversando com a prostituta, o pastor está conversando com aquele drogado. Assim são este povo, murmuradores. E muitas das vezes são pessoas que estão na igreja, como eram essas pessoas que estavam andando com Jesus. Porque estavam andando com Jesus, não era com o intuito de ver as pessoas serem salvas, de ver as pessoas saírem do lamaçal do pecado, de ver as pessoas serem transformadas. Porque a vitória das pessoas, irmão, eu vou te falar uma coisa: o dia que a vitória do teu irmão não alegrar o teu coração, você precisa se converter. O dia que o teu irmão receber uma bênção e você não ficar alegre, você precisa se converter. Quer dizer que não existe um espírito de fraternidade, um espírito de alegria como este de Zaqueu, que se alegrou quando o Senhor, aleluia, não importa se o teu irmão vai morar numa mansão e você ainda mora na taperinha, você diz: a minha hora vai chegar porque eu estou na presença do Senhor, a minha hora vai chegar porque existem promessas de Deus na minha vida. É assim, querido.
A Bíblia diz: se foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O irmão recebeu um carro novo, glória a Deus, que Deus te abençoe, irmão. Vou orar para que Deus prospere a tua vida, porque quando você lança palavras de bênção sobre a vida de alguém, essas bênçãos vêm triplicadas, dobradas sobre a sua vida. Agora, quando você lança inveja, quando você lança palavras de maldição, elas voltam para você, porque o Senhor está sondando o coração daquela pessoa, porque muitas das vezes as pessoas esquecem que quem abençoou ele foi o Senhor. Quem abençoou, porque a Bíblia diz que o Senhor transforma a maldição em bênçãos. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Esses homens, eles murmuraram, dizendo que Jesus ia à casa ser hóspede de um pecador, de um homem que outrora era ladrão. Eu e você, depois que viemos para Jesus, o nosso passado, as coisas que nós fizemos, não importa o que você fez, irmão Ari, não pode te condenar. A Bíblia diz que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus, porque a palavra nos ensina, a irmã diz assim, porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. E disse, o Senhor disse que ele jogou no lago do esquecimento. Aleluia, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Embora nós sabemos que muitos continuam arrastando as correntes do passado, porque não querem a nova vida com Cristo. Porque a nova vida com Cristo faz com que eu e você sejamos muitas das vezes, mesmo na presença de Deus, nós tenhamos que ser como Zaqueu, nós tenhamos que subir, aleluia, na figueira, nós tenhamos que olhar e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor trate com meus filhos, que o Senhor trate na minha casa. E muitas das vezes nós não temos coragem, porque nós achamos que não adianta mais. Aleluia, eu estava aqui, por isso que eu digo para você, irmão, quando a Bíblia fala que o verdadeiro louvor sai dos lábios das crianças, muitas das vezes o pastor, muitas das vezes se entristece com algumas situações que acontecem. Estava eu ali no som, vou contar esse testemunho porque é bênção de Deus. Estava eu ali no som pensando em algumas coisas, aí vem um irmãozinho, aleluia, Jesus, e me abraçou, irmão. Está ali ele, aleluia, Jesus, pequenininho, criança, é 7 anos que ele tem, né? 7 anos, ele me abraçou e disse assim para mim: você foi o melhor pastor que eu tive. E você, aleluia, Jesus. E ele disse assim: você me faz feliz. E você me faz feliz. Aí você sabe, irmão, que sai dos lábios das crianças. Aí o Senhor diz assim: você viu como eu sou contigo? Você viu como eu estou contigo? Eu não disse que as crianças e os velhinhos são eles? Não tem lugar melhor para você ver a presença de Deus. Por isso que eu digo para você, quando o Senhor diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, aleluia, Jesus, você sabe o que é você ouvir da boca de um pequenininho daquele falar: você mudou a minha vida? Ele falou para mim, ele falou, irmã Natalene, que eu mudei a vida dele. Uma criança. Por isso que eu digo para você, Jesus mudou a vida de Zaqueu. Mudou a vida de Zaqueu quando Zaqueu subiu naquela figueira, porque Zaqueu deu atenção quando ouviu falar de Jesus, porque Zaqueu, aleluia, verdadeiramente ele queria mudar de vida. Zaqueu, ele não queria mais, aleluia, Jesus, viver aquela vida antiga. E a Bíblia diz que mesmo essas pessoas murmurando, mesmo falando, Jesus, ele vai ser hóspede de um pecador, mesmo assim, aleluia, Jesus, a Bíblia diz no 8, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadriplicado. Para você ver, antes de Jesus, aleluia, falar alguma coisa para Zaqueu, Jesus só falou que ia entrar na casa de Zaqueu. Ele disse: eu não quero mais nada do meu passado. Eu não quero mais nada da vida que eu vivi. Se eu defraudei, se eu fiz mal para alguém, se eu tenho algo contra alguém, eu peço perdão, eu deixo para trás. É isso, é a atitude de um cristão verdadeiro, a atitude de um crente. Por que eu falei agora há pouco, tem crente arrastando corrente? Porque vive com as mágoas, vive quem apodrece, aleluia, Jesus. É a pessoa que tem mágoa no coração, não deixa para trás. Mas aquela vez me fez isso, aquela vez, querido, isso aí, aleluia, Jesus, só faz mal. Isso só leva a pessoa para o fundo do poço, para longe e mais longe do Senhor. Ele disse: perdoai-vos como eu vos perdoei. E muitos não conseguem entender que depois do sacrifício, Jesus na cruz,
Daí estava lá crucificado, açoitado, cuspido, escarrado. Foi açoitado com aquele azorague. Mesmo assim, furado na sua lateral. Ele disse: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Olha o exemplo que o Senhor deixou para mim e para você. No pior momento, aleluia, Jesus, da vida, o Senhor falou, aleluia, pedindo para que o pai dele perdoasse. E a Bíblia continua nos falando, aleluia, Jesus, depois que Zaqueu disse que ia restituir, que não queria mais nada da vida antiga, do passado, aleluia, Jesus, o Senhor glorificou, aleluia, Jesus, porque, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Você está entendendo que para haver salvação na minha e na tua casa, nós precisamos abdicar, precisamos deixar o velho homem, a velha mulher, as velhas coisas, as velhas práticas. Nós precisamos, aleluia, Jesus, deixar para trás. Zaqueu deixou tudo. Zaqueu não se importou que ele era o chefe dos publicanos. Imagine o que falaram de Zaqueu, querido. Olha lá, ó, até ontem estava com nós, agora largou nós. Assim é eu e você quando viemos para Jesus. Assim é eu e você como ser. Olha lá, agora pensa que é crente, agora pensa que é santo. Mas é para isso que o Senhor nos chamou, para nós nos santificarmos dia após dia, para nós melhorarmos dia após dia na presença de Deus. Porque o mundo vai te odiar, querido. O mundo vai te rejeitar. Os teus vizinhos, aleluia, 2 vão gostar de você e 10 não. E esses 2 provavelmente eles vão te aturar. É assim, quando serve Jesus, você não pode querer ficar de bem com o mundo. A Bíblia diz que se você tiver inimizade com o mundo, aleluia, se tiver amizade com o mundo, você é inimigo de Deus. Ah, pastor, mas é uma vida difícil de separação. Verdade, é isso mesmo. É uma vida de separação. Porque se as pessoas não puderem sentar contigo e você pregar esta palavra e dizer Cristo logo vem, se você continuar com esta vida promissa e continuar desse jeito, vocês vão queimar no inferno. Ah, pastor, mas é pesado. Não é, querido, não é pesado. É o Senhor cobrar naquele dia e dizer: por que você não falou? Por que você não falou? Ah, mas Senhor, se eu tivesse falado eles me atropelariam. Esse era o intuito. Esse é o intuito. Teve igrejas que eu fui pregar, meu irmão que é pastor mais velho que eu disse: tem igrejas que você vai pregar, você vai pregar só uma vez, nunca mais vão te chamar. Eu falei: glória a Deus, porque eu fui lá e deixei o recado que Deus me mandou. Porque se você tiver que ficar arrumando cantinho para você ter sempre para onde fugir, é um sinal que você não confia no Senhor. Porque quando você confia no Senhor, você prega, você anda e faz o que o Senhor manda e não se preocupa. Porque você diz: quem cuida de mim, quem me dá direção é o Senhor. Aleluia, Jesus. Não tenha medo, querido, não se prive. Muitos sabem aqui, as minhas filhas voltaram as costas para mim por causa do evangelho, por causa que eu sou pastor, porque eu tenho que pregar para o filho dos outros, mas eu tenho que pregar para os meus também, querido. E daí tem crente que não quer pregar para os filhos dele. Ah, mas se eu pregar eles vão embora. Mas que vão, se for de maior, se for de menor, você vara, que nem diz Provérbios. Se for de maior, um abraço, querido. É assim que funciona, querido. Por quê? Por quê, pastor? Elas não falam comigo porque eu falei que tem que casar, tem que levar uma vida certa, porque senão é prostituição, é pecado. Você falou isso, pastor, para a tua filha? Falei. E não falam com você? Não. 6, 7 anos que não falam comigo, todas de maior. Eu vou falar o quê, irmã? Agora eu vou chorar e vou ficar blasfemando contra o Senhor, dizendo que eu só vou pregar se o Senhor tocar no coração delas para falar comigo? Não, eu já dei o recado, querido. Eu já falei o que esta palavra manda falar. Ou você está com o Senhor ou você está com o mundo. E o Senhor não aceita de qualquer forma. Ou você aceita a tua vida com o Senhor, acerta ela, ou você deixa correr ao devanteio. Só que a Bíblia também nos ensina que se você estiver junto, se você não corrigir, você é coparticipante do pecado alheio. Está escrito aqui. Então nós não temos para onde correr, querido. Enquanto eles forem de menor, nós aplicamos provérbios. Depois de maior, cada um tem a seu livre-arbítrio, como diz a palavra. Por isso que eu digo para você, quando Jesus se alegrou e disse, aleluia, Jesus,
quando ele falou assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O Senhor, quando olha para mim e para você, Ele se alegra que eu e você queremos viver, mesmo na pouca força, mesmo na dificuldade, mesmo com as lutas dentro de casa, mesmo com as provações, aleluia Jesus. Irmão Lismi, mesmo com tudo que passa lá, com toda a dificuldade, mesmo assim, o Senhor, Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, e Ele diz: eu preciso entrar na casa da minha serva, hoje me convém passar lá, mas o que precisa? Só você se coloca na presença de Deus, se dobra na presença de Deus, e Ele muda tudo. É o Senhor que muda o cativeiro, é o Senhor que muda a situação. Se Ele te deu um ministério, absorve, assume o ministério, vai fazer o que o Senhor te mandou. Mas pastor, eu não tenho. Querido, Ele é o dono de tudo. Por mais que para mim e para você, aleluia Jesus, possa estar tudo perdido nos nossos olhos, mas o Senhor é que sabe de uma coisa. Ele sabe o que vai ser amanhã, o que vai ser depois. E quando eu e você temos compromisso com Deus, o Senhor não vai olhar para aquele que não tem compromisso, aquele que deixou de fazer as coisas para Deus. Zaqueu não deixou de subir na figueira. Eu vou subir aqui, mas eu quero que ponha uma escada. A Bíblia não fala isso, querido. Eu vou chamar um servo porque eu sou muito rico, para ele passar uma motosserra e cortar todos esses espinhos para mim subir e não me machucar. Também não foi assim, querido. Por isso que o Senhor se alegrou quando o Senhor disse: pois este também é filho de Abraão, porque chegou salvação. Mais uma pessoa que se rendeu. Quantas vezes eu e você queremos que o Senhor fale conosco, mas nós precisamos primeiro olhar para ver se nós estamos obedecendo a voz de Deus. Nós precisamos obedecer a Deus, andar dentro desta palavra e ver se verdadeiramente nós servimos o Senhor conforme a vontade. Mas servir ao Senhor é difícil, pastor, eu sei, querido. Eu deixei uma vida lá atrás de riqueza do mundo, e eu vivo há 15 anos pela fé. Não tenho salário, vivo do que o Senhor me dá, e Ele tem cuidado de mim nesses 15 anos. Ele não tem deixado eu andar nu sem roupa, Ele não tem deixado eu andar descalço, não tem deixado eu passar fome. E muitas das vezes as pessoas se iludem com o que é servir Jesus. Servir Jesus não é ter o que você quer. Servir a Jesus é ter o que você precisa. E depois vem as benevolências, as bênçãos que o Senhor quer te dar pela tua obediência. Servir Jesus é isso. Não é primeiro vem a mim, depois ao vosso reino. Não, é primeiro o vosso reino. Então eu digo para você, querido, nós estamos num tempo no qual o que nós precisamos verdadeiramente, olhemos para dentro de nós, para que nós não vivemos por aí, irmão, tentando tirar trave do olho dos outros, enquanto, aleluia, o argueiro está no nosso olho. Olha para dentro de você, diga: Senhor, me mostra, se eu não conseguir enxergar, me mostra dentro de mim o que eu preciso melhorar. Porque muitas vezes, irmã Nolissa, muitas das vezes nós pedimos para Deus, para que Deus trabalhe na nossa vida, para que Deus mude, para que Deus abençoe. Senhor, toque nessas crianças para que eles cresçam na presença, na tua presença, para que eles vão exercer o ministério o qual o Senhor deu. Daí o Senhor diz: então faz para mim primeiro. Como disse o profeta para a viúva: faça para mim primeiro. Quando você quiser que o Senhor faça algo para você e por você, faça para Ele primeiro. Se coloque na presença de Deus primeiro, busca em Deus primeiro, se entrega para Deus primeiro. Não deixa as lutas, as provações, as dificuldades te vencerem. Pode chorar, porque eu sempre digo: o choro é livre. Agora não se encolha num canto, não faça birra, não diga que só vai se levantar quando o Senhor falar contigo, porque Ele não vai falar contigo, porque Ele não fala com rebelde, com dura serviço, com obstinado, porque Ele disse na palavra dele no livro de 1 Samuel, quando Ele disse que o rebelde é igual a um feiticeiro, quando Ele classificou as pessoas rebeldes como isso, Ele quer dizer assim: eu deixo eles lá, até que ele veja e caia em si consciência que ele está apartado de mim. Veja o filho pródigo, pegou toda a riqueza do pai e falou: vou gastar, eu quero a minha parte. Foi dissolutamente viver da sua forma. Só que um dia acaba, querido, um dia acaba.
E daí ele caiu em sã consciência e disse: os jornaleiros, os trabalhadores do meu pai têm bem mais, e eu estou aqui com as bolotas de porco, com a lavagem. E o Senhor espera, porque o Senhor, Ele nunca, o Espírito Santo, Ele nunca se aparta, a não ser daquele que vira as costas para Ele, como diz Isaías 63:10. Quando o Espírito Santo se faz inimigo, porque até então o Senhor fica de braços cruzados, olhando, Senhor Espírito Santo, esperando eu e você clamarmos a misericórdia de Deus, para que Ele possa intervir na nossa vida. Então, se o Senhor não tem falado com você, se o Senhor tem deixado você passar momentos de luta, de aflição, de perturbação, momentos de ansiedade, isso tudo faz parte, porque é um sinal que, aleluia, Jesus, o Senhor, Ele permite a parte dele, mas é um sinal que eu e você ainda não aprendemos a lidar com a nossa carne. Que a nossa carne, ela se tribula, que as coisas na nossa alma, aleluia, ela nos perturba. O nosso espírito fica perdido e o Espírito Santo fica, aleluia, olhando, dizendo: eu vou aguardar, porque quando ele clamar, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor fica esperando eu e você clamarmos. Não tem luta financeira, não tem desemprego, não tem fome, não tem enfermidade, não tem nada. Eu sou testemunho vivo, 2 cânceres o Senhor me curou da coluna, me curou da garganta, que com um tempo desse nem falar ou não falava. E aqui estou eu. Por quê? Porque o Senhor precisava que eu continuasse caminhando. O Senhor precisa que você suba na figueira. O Senhor precisa que nós glorifiquemos o nome do Senhor, independente da situação e da luta que nós estamos vivendo. Você pode chorar no teu canto, pode dobrar, pega Mateus 6:6, dobra o teu joelho, fecha a porta do teu quarto, dobra teu joelho e fala a teu Deus, diga: Senhor, dá um jeito nisso, Senhor, muda isso. Eu estou como Zaqueu, esse quarto hoje é como aquela figueira. Se coloque diante do Senhor, para que o Senhor possa, aleluia, Jesus, honrar a tua oração, para que o Senhor possa olhar para você e dizer: meu servo e a minha serva estão me clamando, e eu vou ouvir e vou entrar com providência sobre a vida dele. O Senhor não vai deixar eu e você perecermos. Ele pode nos mudar de lugar, Ele pode nos transportar, como transportou Felipe, para falar com o eunuco, pode te levar em outras nações para falar com outro povo, mas Ele não vai nos deixar abandonados. Se nós nos sentimos abandonados, é porque nós nos apartamos do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos, aleluia, para o versículo 10, e diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Eu e você já estivemos perdidos, já estivemos apartados, já estivemos longe do Senhor, mas hoje, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos recebido. E não pensa que Ele não tem visto as minhas lutas, as minhas provações, não tem visto as minhas tristezas, as minhas angústias. Ele tem visto a tua tristeza, as tuas angústias, as tuas provações. Ele tem visto tudo, mas Ele espera para ver, aleluia, Jesus, se nós vamos continuar clamando, ou se nós vamos cair no mar da murmuridão, da reclamação, se nós vamos se apartar, como muitos fazem, e dizem: eu não quero saber de ser crente, porque não adianta, eu sou tanto tempo crente. Mas eu vou te falar uma coisa, meu querido e minha querida: quando nós somos crente, cristão, verdadeiros, o Senhor, Ele nos prova, mas Ele nos abençoa. O Senhor nos castiga, porque a Bíblia diz que Ele castiga somente os que Ele ama. Ele nos castiga muitas das vezes para que eu e você possamos aprender que o caminho do Senhor, a porta ainda é estreita, a porta não está em reforma, querido. Então, quando te falarem que mas lá pode isso, pode aquilo, aí você pode ter certeza, se não tem essa palavra, se não tem este evangelho, a Bíblia nos ensinou que nem que veio um anjo do céu pregar um outro evangelho que não seja esse, é anátema, é maldito. Então, quando o Senhor nos chama, eu e você, para a realidade, quando Ele nos sacode, quando Ele nos pede para que eu e você viemos ao encontro dEle, que nós façamos que nem Zaqueu. Não tem como, querido. Zaqueu tomou atitude primeiro, subiu a figueira, foi conhecer a Jesus.
E aí Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí. Aí o Senhor fala para mim e para você nessa noite: desce dessa angústia, desce desse desespero. Você não vê que eu estou aqui? Você não vê que eu tenho cuidado? Mas a nossa carne, ela não perdoa. A nossa carne, ela se tribula junto com a alma e ela tira a nossa paz. E muitas das vezes nós se deixamos levar. Mas eu digo para você: o Espírito Santo de Deus está cuidando de tudo. O Espírito Santo de Deus tem guardado você. Então eu digo para você: não se preocupe. Se coloque aos pés do Senhor. Busque no Senhor. Dobre teus joelhos, clame ao Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele veio, o Filho do Homem, veio buscar o que estava perdido. Se for o caso, confessa para Deus. Diga: Senhor, eu estou perdido, estou longe dos teus caminhos. Eu estou perdido. Eu estou pior que Zaqueu, eu não consigo nem achar a figueira para mim subir, para te ver. E muitas das vezes está faltando confessar isso. Muitas das vezes está falando: Senhor, eu estou perdido tão que eu não estou nem exercendo o ministério que o Senhor me deu. Eu não estou nem fazendo a tua vontade, Senhor. Me ajuda, tem de misericórdia de mim. E eu digo para você, em nome de Jesus, que o Senhor vai ouvir o teu clamor e vai descer com providência sobre a tua vida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus e vamos orar para que Deus possa, aleluia, Jesus, nos dar direção, falar conosco, mostrar para mim e para você que esta palavra aqui, ela não é fictícia. Que esta palavra aqui, ela não é, aleluia, Jesus, para mim e para você deixarmos aberto no Salmo 91. Que esta palavra é a solução para minha e para a tua vida. Que esta palavra é para que eu e você saibamos que nós temos um Deus que é maior do que tudo. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, eis tua palavra, Senhor. Eis o teu querer, eis aí o poder do teu Espírito. Ministra aos nossos corações, a nossa mente. Coloca as tuas mãos poderosas. Toca, Senhor, no profundo, no oculto, no escondido de cada irmão. Pai, toca, Senhor Deus querido, no profundo desta alma angustiada. Pai, toca neste lar, Pai. Que nós possamos, ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai, ver manifesto o poder do teu Espírito. Não deixe que as lutas, as provações, as angústias venham nos tirar, Pai, da direção do teu Espírito. Nos mostra o teu querer. Nos mostra, Pai querido, a tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite pela tua misericórdia. E se nós estamos, Pai querido, como Zaqueu, muitas das vezes, Pai, precisando ter um encontro verdadeiro contigo, que nesta noite, Pai, nós possamos ter um encontro verdadeiro, uma teofania, um manifestar poderoso do teu Espírito. Toca na minha vida, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, na vida das crianças. Toca na vida, Pai querido, daquele que verdadeiramente, como, Pai querido, Zaqueu, tem um desejo de conhecer ao Senhor. Derrama, Pai querido, bênçãos sacudidas, Pai querido, Senhor Deus amado, Senhor, abundante sobre esta vida, este coração, sobre este lar, e que haja vitórias, Pai, para o teu nome ser glorificado. Nos ensina, Pai, a obedecer a tua palavra, e que nós possamos, ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai, ó Senhor, buscar a tua presença. Não deixa que nos apartemos de ti, e que o Senhor possa, Pai, trabalhar na nossa vida conforme o teu querer. Assim, ó Pai, nós te agradecemos, porque é tua honra e a glória, em nome de Jesus. Amém? Se tiver alguém nesta noite que quer aceitar ao Senhor, quer reconciliar com Deus, esta é a oportunidade, querido. Se você está longe do Senhor, não consegue nem achar a figueira para subir, esta é a tua oportunidade. Quiser reconciliar com Deus, aceitar o Senhor, dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor mude minha vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor trabalhe na minha casa. Mas lembre-se de Zaqueu, ele teve que dar o primeiro passo. Amém? Enquanto o diácono Jimenez, aleluia, Jesus, vai louvando o nome do Senhor, você se sinta livre, aleluia, Jesus, para tomar atitude com Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.